Fala galera, estamos de volta ainda na aula 2, estudando cada bloco aí um tópico específico. Nesse bloco nós vamos estudar um bloco rápido, mas eu preferi botar ele separado para ficar bem tranquilo aí para você. Nós vamos estudar da sucessão das partes e dos procuradores. São poucos artigos, é o artigo 108 ao 112, então pega o teu edital aí, você que está estudando pelo edital verticalizado. Falar nisso, vou disponibilizar para vocês, pode me cobrar aí no curso. Vou disponibilizar o edital verticalizado aí para vocês de processo civil, tá bom? Vou fazer esse favor aí para vocês, até porque eu quero que vocês gabaritem processo civil, cara. Tudo que eu não quero nesse curso é que ele seja igual a todos os outros, quero que ele seja bem diferente aí, para que você possa gabaritar processo civil. Eu brinco muito com os alunos, muitos alunos me perguntam, professor, caramba, você tira minhas dúvidas todos os dias, e todos os dias mesmo eu procuro responder e-mail, dúvidas. Cara, eu falo para todos os alunos, é a mesma coisa que eu falo para meus clientes. Quando você vem fazer o meu curso, eu me torno seu treinador. Se eu sou o seu treinador, o objetivo do treinador é fazer com que você ganhe o campeonato. Se você me contrata como teu cliente, o objetivo é fazer com que o teu interesse jurídico ali seja o melhor possível. Então, assim, a gente faz isso por amor mesmo, porque o treinador, eu sempre dou o exemplo, e antes de começar essa aula é interessante falar sobre isso, de um filme, O Grande Mestre. O filme O Grande Mestre é um filme de Kung Fu e ele é um filme interessante, porque no filme, o mestre, ele fica o filme inteiro ensinando Kung Fu para o aluno. E no final do filme, que eu fico até arrepiado aqui, é o que eu quero que aconteça no final do curso Top 10, e no final do filme, o aluno ele dá um golpe no mestre. Ele pega o mestre. Quando ele dá um golpe no mestre, o mestre fala, opa, acaba o filme. Eu consegui, o cara me ganhou. O mestre era o campeão mundial, o mestre era ali um dos melhores professores de Kung Fu. E quando ele deu um golpe no mestre, o mestre falou, olha, minha função está completa. Então assim, na verdade, quando os alunos enviam perguntas cabulosas, falam, professor, o que tu acha de eu linkar esse artigo com aquele? Eu falo, caramba, eu não tinha pensado nisso. É ali que eu começo a ver o resultado. Então, estou contando isso porque, mais uma vez, eu quero pedir a participação de vocês. E a participação mesmo, falar para os amigos aí que você está estudando nesse curso, indicar esse curso, eu vou te agradecer bastante. Falar para a galera aí, galera, estou gostando. Se não tiver também, não precisa. Fala, olha, eu mando a dúvida, o cara responde, as apostilas personalizadas, aulas de exercício, o curso é ilimitado, eu posso assistir quantas vezes quiser. Então, assim, comenta aí abaixo dos vídeos, baixa os materiais, grifa os materiais, faça aí os simulados, preencha o formulário, me liga, tá? Você pode me ligar. Aí, ó, vou deixar meu celular particular aqui, Latino. Tu consegue dar um zoom aqui? Não, né, Latino? Vou deixar o meu celular particular aqui pro pessoal, ó. 99-340-5799. Esse aqui é o meu telefone particular, tá? Eu não uso o WhatsApp nesse número, mas você pode me ligar, pode ligar, cobrar, cara, não tem problema. Eu te atendo aí, tiro a tua dúvida, tá bom? Tá aí o meu telefone, 99-340-5799. Vamos dar sequência aí ao tópico, solta na tela, Latino, das sucessões das partes e dos seus procuradores, está aparecendo na sua tela. Nós vamos estudar o artigo 108 ao artigo 112 do CPC. O que acontece? Pode ocorrer, está aparecendo aí na sua tela, de no curso do processo, a parte originalmente participante seja sucedida por outra. Pode a sucessão ela ser voluntária, que ela pode resultar de ato inter vivos, ou pode decorrer da morte da parte. A sucessão voluntária só pode ocorrer nos casos expressamente autorizados por lei. É o que está lá no artigo 108 do Código de Processo Civil. Dentre esses casos, sem dúvidas, o mais importante é o que resulta da alienação da coisa ou direito litigioso entre vivos. Por exemplo, a título particular. Nesse caso, a parte alienante permanece legitimada a figurar como sujeito da demanda ou demandado, como sujeito da demanda, seja demandante ou demandado. Não estará em juízo, não estará mais em juízo, porém, para a defesa do seu próprio interesse, o alienante passará a atuar em nome próprio da defesa do interesse do adquirente, exercendo uma legitimidade extraordinária que lhe fará como substituto processual. Volta aqui comigo que eu vou te explicar isso aqui. Vamos no quadro aqui para eu mostrar para vocês.
A sucessão das partes, ela pode acontecer de duas formas. Sucessão. Como é que acontece essa sucessão? Ela pode ser pela morte da parte e ela pode ser também voluntária. Voluntária. Então, o samurai aí, o nosso rasta, né? Que sempre gosta de pegar o caderno lá e fazer os mapinhas dele, olha aí, samurai. Ela pode ser voluntária ou com a morte da parte. Inclusive, com a morte da parte, eu queria que você fizesse uma remissão aqui, de novo para recursos, tá? Para o artigo 1004 do CPC. Por quê? Ocorrendo a morte da parte, o prazo será restituído em favor dela. Quer ver um negócio? Abre aí o artigo 1004 do CPC, que eu sei que tem gente que já vai fazer concurso agora e pode não dar tempo da aula de recurso estar em cima. Então, por isso que em todas as aulas eu procuro dar essas dicas aí. Olha só, o artigo 1004, já grifa logo aí para o teu código, para a tua prova, né? Se durante o prazo para interposição do recurso sobrevier o falecimento da parte ou do seu advogado, ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação. Então, se houver morte da parte, o prazo aqui dos recursos, eles serão o quê? Restituídos, em nome até do sucessor. Agora, a sucessão ela pode ser voluntária ou com a morte. A voluntária pode acontecer, por exemplo, você alienou um bem seu, um carro, um apartamento, e o alienante, agora ele tem o direito lá daquele bem. Ele é o terceiro de boa-fé. Então ele pode, você que está num polo ativo ou passivo de uma demanda, pedir a sucessão para ele figurar naquele polo passivo. Beleza? Às vezes, numa ação de inventário, também acontece a morte do inventariante. Né? Então, o inventariante não vai poder ser mais aquele o decuso, o que faleceu. Eu vou ter uma sucessão. Outro herdeiro passará a ser o inventariante, tá bom? Então, nós temos essas duas espécies aí de sucessão, a voluntária e a pela morte. Né? Solta na tela, Latino, um outro tópico importante aqui desse tema, é que, havendo alienação do direito que está em litígio, que está em briga, então não ocorrerá sucessão processual, salvo se o adversário consentir. No caso da alienação, havendo a sucessão, o adversário vai ter que autorizar. Artigo 109, deixa aí na tela, Latino. É o artigo 109, parágrafo 1º. Aí eu vou precisar da autorização. O adquirente ou cessionário não pode ingressar em juízo suscitendo sem consentir a parte contrária. E aí tem uma coisa interessante, que não havendo tal consentimento, prosseguirá no processo o alienante como substituto processual do adquirente. E a este só sendo permitido intervir no processo como assistente litisconsorcial. Haja ou não a intervenção do adquirente como assistente do alienante, no caso de prosseguir este no processo, a sentença produzirá efeitos, alcançarão o adquirente, ficando este sujeito, portanto, à eficácia. Já no caso de morte da parte, não precisa de autorização do adversário. Dar-se-á sucessão pelo espólio ou pelos seus sucessores, devendo observar o disposto no artigo 313, parágrafo 1º e 2º, que aplica-se a regra, por analogia, aos casos de extinção também da pessoa jurídica, a qual será sucedida por quem tem assumido a posição. Então, volta aqui comigo rapidinho, Latino. Quando nós tratamos das condições da ação, tema muito cobrado em prova, das condições da ação, vocês viram que as condições da ação são duas. Nós temos aí, como condições da ação, o interesse e a legitimidade. Interesse e legitimidade. Agora, essa legitimidade, eu tenho duas também. Eu tenho a legitimidade ordinária. Para você entender esse tópico aqui, é bom lembrar isso aqui. A legitimidade ordinária. Eu costumo citar aqui o artigo 70 do CPC. E a legitimidade extraordinária.
a legitimidade extraordinária, que é aquela do artigo 18 do CPC. Então eu tenho a ordinária e a extraordinária. Qual é a diferença da legitimidade ordinária para a extraordinária? Na ordinária, você, em nome próprio, defendendo o seu próprio direito. Autor, Francisco. Direito do Francisco. Na legitimidade extraordinária, você está, em nome próprio, defendendo o direito alheio. Defendendo um outro direito. Então, o que acontece ali? Se você me vendeu o teu carro e o teu carro está sendo objeto de litígio com a tua mulher, eu posso suceder você ali naquela questão do carro. Só que a tua mulher vai ter que me autorizar. Se ela não autoriza, em tese, eu poderia figurar ali como o quê? Substituto processual, como legitimidade extraordinária. Esse assunto ele vai ficar mais claro para você quando nós estudarmos na aula 3 o tema intervenção de terceiros. Porque como é que funciona aqui? Em regra, o processo tem o juiz, o autor, em regra, né? E o réu. Só que na aula 3, vocês vão estudar comigo os chamados terceiros que entram nesse processo. Eu posso ter aqui um terceiro que é o IDPJ, o incidente de consideração. Essa não é a aula, só para te mostrar que outras pessoas podem entrar. O assistente pode entrar aqui, assistente. O amicus curiae, amicus curiae. Pode ter também a denunciação da lide e o fiador, né, o chamamento. Então, eu vou poder ter aqui terceiros dentro do processo. E aqui, nesse momento, vocês vão estudar também quem tem legitimidade para entrar como terceiros. E vocês vão ver lá que existem dois tipos de assistência, o simples e o litisconsorcial. Em alguns casos, havendo a substituição processual, o parágrafo único do artigo 18 diz: o substituído, ou seja, o cara que me vendeu o carro e está discutindo com a mulher, pode continuar no processo como assistente litisconsorcial. Está lá no artigo 124. Mas, cara, não se preocupa com isso agora. Agora eu só estou querendo te mostrar o seguinte. Condições da ação. Artigo 17 do CPC. Condições da ação, artigo 17 do CPC. São duas, interesse e legitimidade. Nós já vimos que o interesse também é a adequação e a necessidade. E a legitimidade eu tenho a ordinária e a extraordinária. Qual é a diferença? A extraordinária, você atua em nome próprio, defendendo o direito alheio. Solta na tela aí, Latino. Havendo a alienação do direito litigioso, aquele que tem briga, você está brigando com a tua mulher por causa do carro e está vendendo o carro para mim, então não ocorrerá sucessão processual, salvo se a tua mulher autorizar. Artigo 109, parágrafo 1º. Não havendo tal consentimento, prosseguirá no processo o alienante como substituto processual do adquirente. Né? Ou seja, você vai continuar defendendo o meu direito, porque o direito agora é meu, do carro. E a este só sendo permitido intervir no processo, aí eu vou poder entrar como assistente litisconsorcial. No caso em que a tua mulher não autoriza. Beleza? Haja ou não intervenção do adquirente como assistente do alienante, no caso de prosseguir no processo, sentença surgirá com os efeitos apenas ao adquirente. Tá bom? Volta aqui comigo. Então, para ficar bem claro aí, que eu acho que teve um trocadilho aqui em algum momento. Você me vendeu o teu carro. Tua mulher está discutindo se o carro é teu ou dela. Eu tentei entrar para tirar você, para suceder você. Ela não deixou. Eu posso ficar como assistente litisconsorcial teu. E você figura, eu acho que houve trocadilho ali um pouco, você figura como meu substituto processual. Essa é a regra do artigo 109. Essa é a regra. Beleza? Tranquilo? Depois, para finalizar esse tema, que é um tema curto, não tem muito mistério, solta na tela, Latino. Pode também haver, no curso do processo, sucessão entre advogados. Trocar os advogados no curso do processo. Isso pode. Pode, por exemplo, a parte exercer seu direito potestativo de revogar o mandato outorgado ao advogado. Caso em que deverá, no mesmo ato, constituir novo advogado. Então, a parte tira o advogado e, no mesmo ato, nomeia novo advogado, artigo 111. Não sendo constituído novo advogado, no mesmo ato, deverá ser observado o artigo 76. Ou seja, o juiz vai fixar um prazo para a parte sanar o vício. Pode também ocorrer do próprio advogado renunciar ao mandato que lhe foi outorgado. Nesta hipótese, deverá o profissional
comprovar que comunicou a renúncia ao seu cliente, a fim de que este possa nomear sucessor, fica o advogado renunciante obrigado a representar o seu cliente ainda pelo prazo, grifa aí, de 10 dias, artigo 112 do CPC, desde que necessário para lhe evitar prejuízos. Nada disso se aplica, porém, se existem vários advogados constituídos conjuntamente, tá bom? Volta aqui comigo rapidinho, Latino, presta atenção. A sucessão das partes pode ser voluntária ou pela morte. A do advogado também pode ser voluntária ou ocorrer a morte do advogado. Ela pode ser voluntária de dois casos, de duas formas ali no caso do advogado. A parte pode revogar a procuração do advogado, falar, não confie mais nesse cara. É muito comum no dia a dia falar assim, ó, o advogado não me atende, ele não me dá a minha atenção necessária, o cara perdeu o prazo, aí o cliente vai lá e revoga a procuração do advogado. Só que o artigo 111 diz, se a parte revoga a procuração de advogado, ela, no mesmo ato, já tem que trazer outro advogado, porque ela não tem capacidade postulatória. Lembra do bloco passado? A capacidade postulatória, artigo 103 do CPC, a capacidade postulatória é do advogado. O Latino, vou pegar o banquinho aqui do Damasceno. Para quem não conhece o Damasceno, professor de constitucional, ele deixa um banquinho aqui e fica batendo papo com os alunos. Vamos bater um papo aqui, Latino. Dá um zoom aqui, Latino. Ó, vamos bater um papo aqui com a turma. Presta atenção nesse tópico que é importante. O advogado, o artigo 111, ele pode sofrer a revogação pelo cliente. O cliente é que revoga. Então, revogação é do cliente. Só que no 112, o advogado ele pode fazer o quê? Ele pode renunciar. Normalmente, o cliente revoga a procuração de advogado quando o advogado não atende, quando ele perde prazo. E o advogado, normalmente, ele renuncia à procuração quando o cliente não paga. Normalmente é assim, pelo menos é o que eu vejo aí no dia a dia. Ou quando o próprio cliente não atende. Às vezes o juiz está me pedindo um documento, quem está em posse do cliente, aquele documento está na posse do cliente, e aí o cliente não me atende, aí ele vai lá e renuncia. Acontece muito também, ó, muita gente que estuda aí o top 10 de processo civil e advogado vai passar na prova de juiz, procurador, promotor. Vocês vão perceber aqui que as provas de processo civil é tudo letra de lei, tudo está aqui no top 10. Passou num concurso cujo cargo é incompatível com o exercício da profissão, você vai lá e renuncia. Fala, olha, estou renunciando porque vou ter que tomar posse no concurso X, no concurso Y. Eu sou servidor no estado do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro eu tenho certos impedimentos na advocacia. Tive que renunciar. Vários processos do meu escritório eu tive que renunciar porque eu sou servidor do estado. Outros eu pude ficar, porque no meu caso, como eu sou assessor jurídico, eu não tenho a incompatibilidade total, eu tenho um impedimento. Mas pode ser que você passe para ser juiz e lá seja completamente compatível. O cara não pode ser juiz e advogado ao mesmo tempo, pelo menos é o que a lei proíbe, né? Tranquilo? E uma coisa importante que eu quero falar aqui para vocês, quando o advogado, ele renuncia, ele ainda fica no processo por 10 dias, artigo 112. Então, quando ele, advogado, renuncia, e cuidado vocês, advogados, o próprio artigo 112 do CPC exige que o advogado, ao renunciar, comunique o cliente. Tem que comunicar ao cliente. Eu não posso só informar para o juiz, estou renunciando porque tomei posse do cargo de juiz. Eu tenho que comunicar ao juiz. Pode ser pelo WhatsApp? Pode, não tem problema nenhum. Pode ser pelo Facebook? Pode, não tem problema nenhum. É aconselhável que seja por telegrama com aviso de recebimento. Hoje você faz no site dos Correios aí R$ 7,69. Então, assim, é aconselhável. Mas o que importa é ter essa ciência inequívoca que diz o STJ, né? Você tem que comunicar. E quando o advogado comunica ao cliente, ele fica no processo ainda durante esses 10 dias ali, tá bom? Para finalizar esse tópico, sucessão das partes e dos procuradores, solta na tela, Latino, mais um slide. Olha que interessante aqui, sobre a sucessão processual e a estabilização da demanda. Para que fique claro, esse é um tópico do livro do professor, desembargador aposentado em Minas, Eupídio Donizete, tá bom? Esse slide que aparece na sua tela
foi retirado do livro do professor Eupídio Donizete. Diz o professor Eupídio: feita a citação, estabilizam-se os elementos da demanda. Quais são os elementos da ação, da demanda? Partes, pedido e causa de pedir. Após esse ato e até a fase de saneamento, o autor só pode modificar o pedido ou a causa de pedir com o consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes. O Código, no entanto, contempla duas hipóteses de sucessão processual. A primeira hipótese é facultativa. Ocorre quando o bem litigioso é alienado a título particular por ato entre vivos, por meio de contrato, por exemplo. Nesse caso, o adquirente pode suceder o alienante ou o cedente, que é a parte originária na demanda, desde que, nós vimos isso, haja um consentimento da outra parte, o consentimento da mulher, no exemplo que eu dei, artigo 109, parágrafo 1º. Independentemente do consentimento da outra parte, tem o adquirente o direito de intervir no processo como assistente do alienante ou do cedente. Parágrafo 2º, que nós vamos estudar melhor na aula de intervenção de terceiros. De qualquer forma, havendo ou não a sucessão processual, a sentença estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário. O réu, de ação reivindicatória, aliena o bem litigioso, o adquirente, mesmo não ingressando na lide, fica sujeito a perder o bem, caso a ação seja julgada procedente. A segunda hipótese, ela é obrigatória. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. Observada também a regra da suspensão processual. Também está prevista a sucessão pelo Ministério Público na ação popular. Tem lá o artigo 9º da Lei 4.717 de 65 e também a sucessão na Lei da Ação Civil Pública, que é a lei aí 7347, tá bom? Então, nesse bloco, volta comigo, Latino. Vamos ficando por aqui. Sucessão das partes e sucessão dos procuradores. Um tópico aí bem tranquilo, vai até o artigo 112. No próximo bloco, nós vamos estudar o famoso litisconsórcio. Você vai aprender comigo a espécie de formação do litisconsórcio, regramento do litisconsórcio, quando ele é ativo, quando ele é passivo, quando ele é misto, o que é litisconsórcio unitário, simples, facultativo, necessário, quais os efeitos do litisconsórcio, a quem atinge a sentença e tudo mais. É isso que nós vamos estudar no próximo bloco. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima.